Vamos resolver agora a questão 160 do Enem de 2023, aplicação PPL. Então vamos lá. Em uma sala escura, há um ponto luminoso, a mais de 3 metros de distância de uma parede, e um disco pendurado paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1, em formato de círculo na parede. Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso, em direção à sombra e sem encostar na parede, projetando outra sombra S2, também no formato de um círculo. Sejam A1, a área de S1, e A2, a área de S2, o valor da razão de A1 por A2 é. Então, o que nós temos aqui? Nós temos basicamente um exercício de geometria plana e também de razão, certo? Como que a gente resolve isso? Basicamente, nós temos a seguinte situação. Nós temos um ponto luminoso e uma parede. Entre os dois, nós temos um disco que projeta uma sombra. Esse disco ele é deslocado para mais próximo da parede e assim forma outra sombra. A gente quer, de alguma maneira, encontrar qual que vai ser a razão entre as duas áreas de sombra. Como que a gente faz isso? Primeiramente, nesse tipo de exercício, a gente precisa desenhar a situação para ficar mais fácil. Então vamos lá, se liga na dica. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar que aqui está o ponto luminoso e aqui está a nossa parede, certo? Daí o que a gente pode identificar? Que aqui, nessa distância, eu tenho o meu disco. Daí o que vai acontecer? Esse disco, deixa eu pegar uma outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Esse disco vai formar aqui essa determinada sombra, certo? Então a gente pode pegar e chamar essa sombra que está aqui, a gente pode chamar essa sombra que ela tem um diâmetro D1. Daí aqui a gente vai ter basicamente o disco, né? Vamos chamar ele de O, que é o nosso objeto, e aqui nós temos a nossa primeira situação. O que acontece? Ele diz que essa distância é mais do que 3 metros. Ele fala aqui, ó, mais de 3 metros, o ponto da parede. Então, se isso aqui está mais de 3 metros, isso daqui é 3 mais x. E essa primeira distância aqui é uma distância de 1 metro, porque ele fala aqui, ó, encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso. Então, essa é a nossa primeira situação. Daí, na segunda situação, a gente vai ter esse objeto aqui mais próximo da parede, a 3 metros do disco. Ele diz aqui, ó, ele é afastado mais 2 metros do ponto luminoso. Então, se ele estava a 1 metro do ponto luminoso e ele é afastado mais 2, ele vai estar a 3 metros do ponto luminoso. Então, se liga na dica. Aqui nós vamos ter o nosso ponto luminoso, aqui nós vamos ter a nossa parede, e aqui, aproximadamente, estará o nosso disco. Consequentemente, a gente vai ter basicamente, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, a gente vai ter basicamente essa característica de sombra aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um diâmetro 2. Daí o que acontece? Aqui está o nosso objeto. Aqui nós sabemos também que é 3 mais x. E essa distância aqui eu sei que é de 3 metros. Beleza, como que eu encontro a razão entre a 1 e a 2, que é o que a gente quer descobrir? Se liga na dica. Primeiro vamos entender o que a gente precisa achar. Se eu quero saber A1 que divide A2, o que eu sei? Eu sei que isso vai ser πr1 ao quadrado, que divide por πr2 ao quadrado. Então, o que acontece? Π cancela com π. A gente quer saber basicamente uma razão entre R1 e R2 que está elevado ao quadrado. Como é o mesmo expoente, a gente pode dividir as bases e depois elevar ao quadrado. Então, a gente precisa basicamente encontrar qual que vai ser esse raio e qual que vai ser esse raio. Mas o que eu sei? Olha que informação importante. Se eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio e eu encontro qual que é o D1, eu sei que D1 é 2 vezes R1. Então, consequentemente, D2, que é o diâmetro da segunda sombra, é 2 vezes o raio 2. Então, o que nós vamos ter aqui? Eu posso, como aqui nós temos os dois multiplicando por 2, aqui no nosso diâmetro, eles vão se cancelar. Então, essa mesma razão aqui,
a gente pode fazer equivalente do diâmetro 1 que divide pelo diâmetro 2. Por quê? Eu sei que o diâmetro 1 nada mais é do que D1 que divide por 2 é igual ao raio 1. Então, se eu substituir no lugar do R1 isso daqui e no lugar do R2, D2 sobre 2 igual a R2, esse 2 cancela com esse. Então, nós vamos ter por equivalência D1 que divide por D2, ou seja, diâmetro 1 que divide por diâmetro 2 ao quadrado. Eduardo, o que isso ajuda a gente? O quadrado porque já estava aqui. Mas, Eduardo, o que isso ajuda a gente? Se liga na dica. Como eu tenho aqui já os meus diâmetros, se eu encontrar de alguma forma uma divisão entre os dois, um número, eu só preciso elevar ao quadrado que eu vou saber a razão. Então, é isso que vai ser o nosso foco. Encontrar quem que é o D1 e encontrar quem que é o D2. Como que eu faço isso? Se liga na dica. Observem essas duas imagens. O que a gente tem em comum? O 3 mais x, o 3 mais x, esse tamanho do objeto e esse tamanho do objeto. Então, eu sei que aqui, nesse contexto, vamos chamar de objeto 1 e objeto 2. Eu sei que o objeto 1 é igual ao objeto 2. Eduardo, mas isso é óbvio, eu mesmo disco, mas se liga na dica. O que a gente pode fazer aqui para encontrar de alguma forma essa igualdade entre esses dois objetos? A gente pode fazer uma semelhança de triângulos. Por exemplo, eu posso relacionar o O1, que é essa área aqui, com o D1, que é esse diâmetro aqui, e isso vai ser equivalente à mesma proporção das relações horizontais, que é o 3 mais x e 1, para o nosso primeiro caso. Então, vamos lá. Eu vou ter o O1, que é esse cara, vai ser dividido por D1, certo? Que é a nossa área maior. E isso vai ser igual à distância do ponto luminoso até o O1, que é esse cara, o 1, que divide pela distância total, equivalente ao nosso diâmetro total. Então, 3 mais x. Então, eu posso passar o D1 multiplicando, eu vou ter O1 é igual a D1 vezes 1, que é D1, que divide por 3 mais x. Como eu encontrei aqui uma relação do O1, se eu encontrar uma relação do O2, como eu sei que ele é igual ao O1, a gente pode igualar. Então, eu vou repetir o mesmo processo aqui embaixo. Outra semelhança de triângulos. Esse O2 divide pelo D2. Então, O2 que divide por D2. Isso vai ser igual ao 3, que também é a distância do ponto luminoso até o objeto, assim como a gente fez em cima para o 1, que divide por 3 mais x. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o O2 é igual a 3D2, que divide por 3 mais x. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que esse cara é igual a esse. Então, a gente pode igualar isso daqui a isso daqui. Então, se liga na dica. O que nós vamos ter? Nós vamos ter 3D2. Isto vai ser igual a 3 mais x, que é igual a D1, que divide por 3 mais x. Como os nossos denominadores são iguais, a gente pode cancelar eles. Então, eu sei basicamente que 3D2 é igual ao D1. Sabendo que 3D2 é igual ao D1, a gente pode vir aqui para cima e substituir. No lugar do D1, a gente substitui por 3D2. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o seguinte, se liga na dica. Nós vamos ter 3D2, que divide pelo D2, e isso vai ser elevado ao quadrado. O D2 cancela com o outro, 3 ao quadrado é igual ao 9. Como a gente sabe que isso aqui é igual à razão de A1 por A2, a gente sabe que a razão é 9. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Então é isso, pessoal. Basicamente, essa aqui é a resolução da nossa questão. Uma questão que pode ser considerada de nível difícil, porque a gente usa de geometria plana, semelhança de triângulos, ou também algumas pessoas podem chamar isso de teorema de Tales, tá? Então é uma questão que pode ser considerada, sim, de um nível difícil. Você acha que conhece todos os macetes da prova de matemática, né? Pois eu aposto com você que não. Mas não se preocupa, lá na Potência Matemática eu vou ensinar para você todos os macetes da prova de matemática, né? Além disso, você vai ter aulas dos assuntos que são cobrados de verdade, sem enrolação com coisas que não caem. Você vai aprender apenas o que você precisa, porque lá a gente valoriza o seu tempo. E além disso, você tem acesso direto a mim em um grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas, porque eu quero ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na
prova de matemática, né? Então você não perde o seu tempo, aproveite e entre o quanto antes, porque assim você vai ter muito mais facilidade para conseguir a sua aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado.